Vamos falar agora do resultado. Então falamos da conduta e vamos começar a analisar o resultado, né? Crime é uma conduta que leva a um resultado. Vamos entender esse resultado com o conceito do Mirabete. Então diz o Mirabete que resultado é a lesão ou perigo de lesão, né, de um interesse protegido pela norma penal. Lesão ou perigo de lesão a um interesse protegido pela norma legal. Todo crime, isso é uma fórmula mágica para você entender bem os crimes. Todo crime protege um bem jurídico. O Código Penal protegeu 11 bens jurídicos. Se você for para o Código Penal, tem lá crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, propriedade imaterial e vai, né? São 11 bens jurídicos protegidos. Então, quando você fala assim, o furto protege que bem? O patrimônio. O estupro protege que bem? A dignidade sexual e assim por diante, né? Então, vejam só. O resultado é alguma coisa que leve uma lesão ou um perigo de lesão, nem sempre um dano, uma lesão, ou um perigo de lesão a um determinado bem jurídico. Nós falamos isso na outra aula, mas só para refrescar para vocês, falamos aqui do crime de associação criminosa. E aí eu questionei para vocês, associação criminosa, qual é o resultado que nós temos numa associação criminosa? Num primeiro momento é resultado nenhum, porque você pensa assim, quando tem uma associação criminosa, você não tem ali ninguém tendo problemas com o seu patrimônio, com a sua vida, com a sua integridade corporal. Nós nos associamos aqui, fizemos uma associação para praticar crimes, fizemos até uma ata. Fulano vai fazer isso, fulano vai ser aquilo, o outro vai ser o contador, o outro vai ser o comprador, uma empresa, uma associação criminosa para praticar crimes, correto? Qual é a lesão que nós estamos gerando? Nenhuma lesão, mas nós estamos naquele momento em que a gente forma a associação criminosa, gerando um perigo para a sociedade, um perigo para a paz pública. A sociedade, ela não vive tranquilamente sabendo que existem associações criminosas. Veja, esse é um grande drama no Brasil, né? Tomado aí por associações criminosas, mais que associações, organizações, né? Que teriam um âmbito um pouco maior ainda, né? Então essas organizações, você fala assim, e a gente sempre pensou nessas organizações que comandam aí os presídios e tudo mais, mas, por exemplo, a questão política, é uma organização criminosa, não deixa de ser. Eles se juntaram para praticar crimes constantemente e com justificativas, e não tem partido livre dessa história, mas enfim, com justificativas. Não, isso é importante para a gente manter aqui o partido. Se você conversar com esses políticos, eles vão falar assim, é uma prática. Isso é uma prática, poxa, está dentro do sistema, é necessário isso para manter o andamento. Como necessário? Isso é uma associação. Então aí você pega e você fica tranquilo sabendo que tem máfia em tudo quanto é lugar? No Brasil tem máfia em tudo quanto é lugar. Se você fala assim, eu vou trabalhar de pipoqueiro, porque eu não quero mais me envolver com nada, então você pipoqueiro, com todo ali o respeito aos pipoqueiros, né? Que é um trabalho digno, a pessoa está trabalhando ali. Todavia, ele vai ter máfia. Ele vai, aqui você não pode ficar, aqui você só pode ficar se você pagar não sei o quê, ou ali, não, a licença, ou ali não sei o quê, é confuso, complicado. Isso tira a paz social? Claro que tira. Diga. Perigo abstrato ou concreto? Na associação e organização? Na associação é perigo abstrato, né?
Também, perigo abstrato. Depois a gente vai fazer essa distinção, que existem crimes de perigo abstrato e de perigo concreto. De perigo concreto é aquele que realmente pode já direcionar imediatamente ao perigo de alguém. Por exemplo, dirigir embriagado. É um crime de perigo concreto, porque você a qualquer momento pode atropelar alguém, né? Perigo concreto. Agora, esse crime é um perigo abstrato, porque nós não temos direcionado determinada pessoa, mas a paz social, de alguma forma, está sendo atingida. Ok? Pense nisso, então. Crime, conduta que tem resultado. Né? Pense sempre nisso. Se não tiver resultado, é porque não é crime. Dessa forma, o resultado pode ser, olha só, um resultado físico, um resultado fisiológico ou um resultado psicológico. O resultado físico é algo externo ao homem. Por exemplo, é aquilo que ataca o seu patrimônio, aquilo que ataca valores que estão fora ali da esfera do homem. Isso é um resultado físico. Mas o resultado pode ser fisiológico, que ataca o próprio homem, ataca o corpo daquele homem, né? De alguma forma, né? Vai perturbar aquele homem. Uma lesão, por exemplo. E o resultado pode ser psicológico. O resultado psicológico diz respeito aos valores do homem. Os valores. Ok? Valores como a sensação de segurança, né? Eu conversava com um português que está morando em São Paulo, né? Na verdade, ele morava em Portugal com uma brasileira, eles casaram, tiveram filhos, e quando nasceu o primeiro filho, ela sentiu a necessidade de se aproximar da mãe, né, por algum motivo, então ele comprou essa ideia e veio para o Brasil, está morando no Brasil, tem uma boa profissão e tudo mais, né? E aí eu estava conversando com esse português, por que ele está no Brasil, por que ele não está na Europa, né? Aí conversamos sobre vários fatores, mas ele me disse uma coisa interessante. O pai dele veio visitá-lo aqui no Brasil. Não tinha vindo ao Brasil ainda, né? Mas veio visitá-lo, tem um neto e tudo mais, viajou para cá, tal. E gostou muito de São Paulo. Gostou muito de São Paulo, até porque ele mora bem, né? Mora na Zona Norte, numa boa residência e tal, né? E aí ele me disse o que o pai disse. O pai português é uma pessoa muito objetiva, né? Não dá voltas. Por isso que às vezes fala que o português é burro. Não é burro, ele é objetivo, né? É uma questão cultural, né? Tem várias situações assim. Então o pai dele disse a ele o seguinte: muito bem, tudo muito lindo, São Paulo, casas, tem de tudo aqui, né? Ótimo. Mas eu não troco a minha tranquilidade por essas gaiolas douradas. O que ele disse com isso? Que são as grades dos apartamentos, dos prédios, né? Então, tudo muito lindo, mas a gente vive preso. Dá para entender? Então, isso há de se pesar. Há de se pesar, vale a pena. Eu vejo várias pessoas que falam assim: não, eu não mudaria para outro país, porque tem a questão cultural, tem a questão de alimentação, eu não me adapto à alimentação, né? Aí eu lembro que já na década de 80, os titãs diziam que a gente não quer só comida, né? A gente precisa pensar exatamente o que a gente quer, não é? A gente quer só comida? A gente quer comer bem? Aqui no Brasil tem muita coisa boa, mas há de se pensar, a gente quer só comida? Aqui tem fartura, todo mundo fala, o mundo inteiro diz, o Brasil tem fartura, você come, você toma banho demorado, é uma beleza, né? Mas tem valores envolvidos, né? E esses crimes que atrapalham o sossego do homem são crimes extremamente relevantes, porque vai minando a pessoa, vai matando a pessoa aos poucos, né? Vai tirando a liberdade. O que é o ser humano sem liberdade?
Não é? O primeiro bem mais importante é a vida, claro, mas o segundo bem mais importante é a liberdade da pessoa. O que é a vida sem liberdade? E a gente tem toda essa liberdade, né? Foi o que o português disse lá. Não troca a liberdade dele por essas gaiolas douradas. De repente lá não tem gaiola dourada, de repente tem até uma situação mais simples, não é? Do que aqui, muitas vezes, mas há tranquilidade. Crimes que atacam os valores do homem. Então vamos pensar nos valores. Que valores que estão sendo atingidos, né? Que valores estão sendo protegidos?